Existe uma falta de comportamento, de inteligência, quando falamos de Brasil, comportamento que foi violado, que foi justamente a ordem constitucional. O que foi violado no Brasil foi a ordem constitucional. E a ordem constitucional, ela só é completamente violada quando a democracia é fragmentada. E uma vez a democracia fragmentada, atinge o Estado de Direito, que são, que são as formas que são empregadas para alcançar o indivíduo em todos os sentidos que você possa imaginar. Nós já observamos que temos hoje lutas em todos os setores, mas essas lutas, elas não têm cabimento na ordem constitucional. Elas não têm cabimento no Estado de Direito, porque viola o direito dos outros. Encontramos diversas pessoas querendo de todas as formas que um grupo de pessoas ou a nação possa fazer o que ela gosta de fazer e até impor a essas pessoas. Isto é violação do direito, é crime fazer isso. Mas no Brasil nós temos isso. Dessa condição, dessa moléstia em que nós estamos aqui falando, que é o violar o direito de outra pessoa, até o descumprimento constitucional, tudo isso acontece porque a ordem constitucional ela foi rompida. Então surgem focos em todos os lugares, de todos os imbecis e idiotas. Surge sempre um burro para dizer que mandem alguma coisa. Sobressai com os seus interesses a outras pessoas, ou interesse de grupos. Isso é o que mais estamos vendo no Brasil. Os direitos e as garantias fundamentais, elas são completamente violadas. Nem vamos aqui entrar no mérito da questão da violação do direito da pessoa, porque nós temos outras, descumprimento, pessoas que não permitem, não aceitam, estão se portando como cada um que ocupa um insignificante cargo público, porque é sustentado por uma massa de brasileiros que trabalham só a sol, se põe interromper algo que é constitucional. Olha o perigo que nós estamos vivendo quando se rompe a ordem constitucional. É normal assistirmos pessoas impedindo, por exemplo, uma fiscalização de um vereador numa repartição municipal, de entrar no hospital, de fazer uma fiscalização em uma escola. Ah, não, a diretora não permite. Não há como você adotar um poder para uma diretora quando se trata sobre Constituição. O artigo 72 da nossa Constituição, ela fala justamente que os legislativos podem realizar por iniciativa própria da casa, e essas casas que eu estou falando aqui, pode ser uma casa municipal, uma casa federal, a Câmara, o Senado, pode fazer por iniciativa própria, não precisa avisar ninguém, fazer criar uma comissão técnica e de inquérito e fazer uma inspeção, auditoria de natureza contábil, sem que ninguém possa impedir. Está no artigo 71, inciso 4 da nossa Constituição. E por que encontramos tantos imbecis? Porque não entendem ou porque são os tolos que surgem diante do rompimento da ordem constitucional
e sobrepõe a Constituição. Nós encontramos em todos, tem vereador que apanha, tem deputado que apanha. Fiscalização em São Paulo sobre o Detran, tem deputados que partem para cima. E eles estão amparados sobre a Constituição. Senadores, deputados federais, eles podem fazer fiscalização até no Congresso, até mesmo no Tribunal de Contas, porque também o Tribunal de Contas auxilia, se for necessário, alguns deputados. O Tribunal de Contas também, estadual, pode, os tribunais municipais também podem. Eles podem fazer isso. Eles podem até mesmo fazer auditoria no STF, se eles quiserem. Mas, por via do tecido social rompido, por via da ordem constitucional ser rompida, nós encontramos todas essas aberrações administrativas no Brasil. E a mais tola possível chega ao mais ignorante possível. O artigo 220, que é o capítulo 5 da comunicação social, que também faz parte da ordem econômica e também faz parte do tecido na ordem constitucional. São membros. Então, no artigo 220, a manifestação de pensamento, a criação e a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observando o disposto dessa Constituição. E nós encontramos, às vezes, o policial prendendo o repórter, prendendo um câmera, jogando no chão, algemando, levando para a delegacia, porque ele não entendeu a Constituição. Não entendeu a Constituição. Mas essa estupidez desce dos mais elevadas mentes que hoje tratam deste assunto, ao mais estúpido que trata, rompendo a Constituição, se pondo acima da Constituição, sem entender completamente nada, sem interpretar, porque não interpretam, não sabem. Mas é preciso que as pessoas compreendam que essa brincadeira de ordem constitucional consegue alcançar todos de forma absurda. De forma absurda. Isso vai gerando comportamentos e comportamentos, nós vamos deixando o que é mais interessante para trás, que é conseguir unificar a democracia, restaurar o tecido social e fazer com que venhamos recriar a ordem constitucional, fazendo com que a Constituição possa prevalecer sobre os absurdos cometidos e praticados por essas pessoas que se encontram em cargos públicos e que são pagos de acordo com o artigo 177 da ordem econômica. São pagos por aqueles que trabalham. Vimos várias pessoas dizer, você não pode gravar a minha imagem. Estúpido. Completamente estúpido, fora de conhecimento. Uma pessoa dessa não podia sequer estar naquela posição. Confunde os direitos e garantias fundamentais, o artigo 5º todo mundo sabe citar. Ninguém está acima da lei, aquela blá 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 blá. Mas, tratando de interpretar o restante dos incisos, é impossível encontrar pessoas hoje que possam interpretar um simples inciso da Constituição. E falam isso com veemência. Você tira essa câmera, eu prendo você. E o pior é que esses absurdos, eles são cometidos por autoridades policiais, que deveriam ser afastados de imediato. Tamanho é a estupidez. Não é porque agrediu, são garantias dadas à Constituição. Quando você rompe as garantias, você rompe a Constituição. Quando você bate num repórter, num profissional de comunicação, você rasga o artigo 220 da Constituição. Você não bate, se quiser bater, você bata no repórter, não tem problema. O problema é que são garantias àquela profissão. Nós temos aqui
no capítulo 1 dos direitos e deveres individuais coletivos da Constituição, onde está no inciso, é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Assegurado o direito, e é aqui que as pessoas morrem, assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Neste caso aqui, ele se completa no inciso 10. São invioláveis a intimidade da vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material moral, decorrente da sua violação. Ocorre quando você, e esse dano moral aqui no inciso 5 da Constituição, que tem direito de resposta, é quando há uma injúria, quando alguém pega a tua imagem, coloca numa matéria, pega a tua imagem e faz uma matéria mentirosa de acusação, aí sim você tem o direito de entrar e responder. Não, você não pode filmar minha imagem, ou me filmar, ou tirar minha imagem. Você está ali porque você quer, você está ali porque aconteceu, e o profissional tem que comunicar. Nada pode obstruir o trabalho da comunicação. E o policial entra numa ideia dessa porque eu ouvi uma pessoa dizer: a pessoa que está filmando, é bom a gente tirar o celular dela e levar como prova. Quem falou isso foi um estúpido, e foi um apresentador que falou isso. E isso espalhou. Isso causou um dano irreparável à comunicação e ao profissional de comunicação. O problema aqui é quando você é envolvido em uma mentira, não porque você está sendo filmado. E o inciso 10 é quando você está em sua privacidade e alguém tira uma foto escondida, alguém faz algo assim, aí sim você tem o direito de entrar com danos moral e material contra essa pessoa que fez isso. Mas não da forma banalizada. O cara está trabalhando e aí o cara prende o cara, joga no chão e leva para a delegacia como se fosse um crime. Crime foi o que esse policial ou qualquer outra pessoa que age dessa maneira que está cometendo crime. Isso é que é crime. Mas isso não encerra só nisso, não. Temos outros que cometem crime por causa da ordem constitucional que foi rompida. E ela foi rompida há 4 anos. Está sendo violados os direitos que é assistido a alguns profissionais por causa dessa ordem que foi rompida. Mas eles vêm trabalhando há 4 anos para fazer isso. A Constituição Federal, ela é simplesmente ignorada. Completamente ignorada. Ninguém faz menção ou consulta isso aqui. Simplesmente acha que isso aqui não é do jeito que eu interpreto, do jeito que eu entendo, e todos nós criamos essas interpretações absurdas dentro da estupidez e da ignorância e causamos um dano à própria Constituição. Não há como fazer um reparo quando a sociedade e a democracia está fragmentada. É preciso reestruturar essa democracia para que venhamos tentar, de uma maneira mais justa, fazermos com que os deputados, senadores, prefeitos, governadores possam ter responsabilidade de dentro de um pacto, possam vamos valer a nossa Constituição. Aí sim, remover esse tecido podre que se encontra no poder, fazendo com que venham ser expurgados e possam ser colocadas outras pessoas que respeitem e sirva assim de guardião da Constituição. Fora isso, não temos muito o que fazer a não ser fugir dessas questões ao qual todos nós podemos passar. É só o perigo que é a gente viver num país onde a ordem constitucional deixa de existir.
e a ordem constitucional deixando de existir, perdemos soberania e a dignidade da pessoa humana, o quanto a gente vê tantas pessoas batendo na cara dos outros nas ruas e chamando disso, de aquilo. Até o bandido chama o trabalhador de vagabundo e dá na cara. Por causa dessa violação que nós estamos assistindo. Desde os poderes estabelecidos e sustentados por cada um desses que hoje são fragmentos da democracia. Um abraço a todos.